Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que bom nós estarmos aqui nessa quarta-feira, feriado, proclamação da República, não é? Fico feliz pela presença de cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, os nossos irmãos ali da nossa congregação do Parque Jerusalém, que vieram nesta noite, sob a liderança do pastor Clésio e do presbítero Marcos Henrique. A igreja recebe com carinho a nossa congregação. Amém? Vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Que bênção, que bênção. Queridos, e como é a nossa quarta-feira, a quarta-feira do culto Vida com Deus, culto da palavra, culto da doutrina, eu quero compartilhar uma porção das Sagradas Letras com os irmãos. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 1. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Nós vamos ler, irmãos, dos versículos 1 a 4. Primeiro Reis, capítulo 1, leremos os versículos 1 a 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que você for encontrando o texto que nós ressaltamos, eu queria que a igreja se colocasse de pé para fazermos a leitura do texto sagrado. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz assim: quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela. Em outras traduções diz uma jovem virgem. Uma jovem donzela, virgem, para que esteja diante do rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso Senhor, se aqueça. Então, procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Então, acharam Abisag, a sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Amém, igreja? Nosso Deus e Pai, nós te apresentamos, meu Senhor, este momento da pregação da palavra. Pedimos, ó Deus, que nos conceda, Senhor, ouvir a Tua voz. Nos dá, Senhor, um ouvido sensível. Nos dá, Senhor, o discernimento do Espírito, meu Pai, para que ouçamos, para que absorvamos e entendamos, meu Pai, a Tua palavra. Fala com a Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam: tome seu lugar. Eu queria pedir a atenção total da igreja neste momento de pregação da palavra, para que entendamos o que o Espírito Santo tem a nos falar nesta noite. Eu quero ministrar um tema, irmãos, aquecendo o coração do rei. Aquecendo o coração do rei. Meus irmãos, o texto em apreço nos fala a respeito da velhice de Davi. Davi está nos seus últimos dias. E nesse momento ele se encontrava já acamado e bem debilitado e precisava de cuidados especiais. Os servos de Davi decidiram então que o rei Davi precisava de uma pessoa que tivesse cuidando dele praticamente 24 horas por dia, né? Hoje nós vemos muito isso nos nossos dias, pessoas até que
têm se tornado até profissionais nessa área, né? Para acompanhar pessoas com algum tipo de deficiência, principalmente os idosos que já de idade muito avançada já têm dificuldades para se locomover, as suas necessidades fisiológicas, e então precisa de uma enfermeira, de um acompanhante, todo o tempo. Então Davi, ele se encontrava mais ou menos nessas condições. Então os seus servos, de forma muito inteligente, muito sábia, tiveram essa ideia de procurar uma pessoa para cuidar do rei todo momento, para atender ali todas as necessidades do rei Davi nos seus últimos dias. Então nós lemos na Bíblia Sagrada, no texto, que eles encontraram uma jovem de Sunem, ou uma jovem sunamita, chamada Abisag. Então o texto ele vai nos dizer, irmãos, que ela era uma jovem virgem, uma jovem muito bonita, e que essa jovem ela tinha todo o cuidado com o rei. No entanto, o rei não teve relações íntimas com ela. Ela cuidou do rei praticamente até o dia de sua morte, mas o rei não a possuiu intimamente, não teve relações sexuais com ela. Pois bem, meus irmãos, esse relato tão simples, histórico e tão breve, ele nos traz lições preciosas. Eu desejo na noite de hoje trazer uma mensagem de teor simbólico, uma mensagem, vamos assim dizer, comparativa. Por quê, irmãos? Em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, a Bíblia chama o nosso Senhor Jesus de Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. E eu entendo, irmãos, que nós podemos muito bem fazer uma comparação, observando as características, os traços, tanto físicos como comportamentais, da jovem Abisag, cuidando do rei Davi, com as características que a igreja de hoje deva ter, fazendo a obra e cuidando dos assuntos do rei. A grande diferença é que o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele não está em estado debilitado como estava o rei Davi. O nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus, ele está muito bem, ele está sentado no trono, ele tudo governa, ele intercede por nós, ele guerreia ao nosso favor. No entanto, meus irmãos, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele espera da sua igreja que, assim como Abisag cuidou muito bem do rei Davi, nós, a igreja do Senhor, também cuidemos muito bem dos assuntos do rei. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, cooperadores, nós somos servos do Senhor, nós somos a sua igreja. Então nós temos, irmãos, uma incumbência muito forte da parte de Deus, que nós cuidemos dos assuntos do rei. Então, queridos irmãos, tentando comparar as características de Abisag e aplicando-a à igreja nos dias atuais, eu lanço uma pergunta para a igreja: como a igreja deve se comportar servindo ao Rei dos Reis? Como a igreja deve se comportar servindo ao Rei dos Reis? A nossa mensagem vai discorrer tentando responder a esta pergunta. E eu creio, meus irmãos, que o Espírito Santo vai trazer lições preciosas para as nossas vidas. Eu queria muito que os meus irmãos estivessem não somente com atenção, mas também em espírito de oração e intercessão, para que o Espírito nos fale nesta noite de forma poderosa, em nome de Jesus. Então, como a igreja deve ser e se comportar servindo ao Rei? Em primeiro lugar, irmãos, eu entendo que o Senhor anseia e espera que nós sejamos uma igreja forte. Nós sejamos uma igreja forte. Você entendeu esse primeiro ponto? O Senhor anseia que nós sejamos uma igreja forte. Vamos tentar entender.
Nós lemos na palavra de Deus que a pessoa a quem buscaram para cuidar do rei era uma jovem. Muito interessante. A Bíblia não dá os pormenores, o porquê dessas características dessa pessoa. Poderia ser um homem, poderia ser uma pessoa já mais experiente, ainda que fosse uma mulher, mas uma mulher mais experiente, que tivesse mais cuidado com pessoas já num estado de saúde bem debilitado, como era o caso de Davi. Mas não. Nós lemos que o conselho daqueles servos de Davi, em sua decisão, eles decidiram buscar uma jovem. Uma jovem. Meus irmãos, e na Bíblia Sagrada, quase sempre, quando vai se referir aos jovens, é trazido um símbolo de força. Quase sempre que a Bíblia se refere a jovens, fala a respeito de força. Força. É tanto que nós lemos em 1 João 2,14, João escrevendo a sua primeira carta, ele diz assim: jovens, sois fortes e já vencestes o maligno. Olha como é interessante. O jovem, irmão, ele traz um símbolo de força, um sinônimo de força. E bem, eu acredito que Davi era um homem velho, eu não sei precisamente o porte físico de Davi, mas era um homem que tinha suas dificuldades e suas necessidades de locomoção. Então precisava ser uma jovem com força, para que pudesse, vamos aqui tentar imaginar, levantar ele da cama, ajudá-lo nas suas necessidades fisiológicas, vesti-lo, até banhá-lo, coisas do tipo. Então precisava de muita força para locomover ali o corpo do rei Davi. Meus irmãos, quando eu olho para a igreja do Senhor, principalmente nos nossos dias, e eu creio que é uma leitura que não somente eu consigo fazer pelo fato de eu ser um pastor, mas todos vocês, crentes em Jesus, conseguem muito bem fazer essa leitura. Mais do que nunca, irmãos, a igreja dos dias atuais, ela tem enfrentado muitos inimigos. A igreja ela tem enfrentado muitas batalhas. Por isso, acredito que a igreja ela deve mais do que nunca ser uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja séria. Mas também nós precisamos entender que a força da igreja, ela não está em si mesma. Em se tratando da igreja bíblica Boa Semente, a igreja bíblica Boa Semente, ela não é forte simplesmente pelo fato de ela se reunir em um número abençoado, de ela estar sempre nas reuniões de oração, de estudo bíblico, reunião dos departamentos. Não é isso somente que torna a igreja forte. A igreja, irmãos, na verdade ela se torna forte quando ela busca a sua força em Deus. O que é que nós lemos em Efésios capítulo 6, versículo de número 10? Quanto ao mais, meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. De onde é que vem a força da igreja? Do Senhor. A igreja busca forças a Deus de que forma? Como nós estamos fazendo nesta noite, o ajuntamento dos santos para adorar o nome do Senhor. A igreja busca forças nas reuniões de oração. A igreja busca força nos estudos bíblicos. A igreja busca força no Senhor de forma coletiva e comunitária e também de forma individual. Cada irmão orando, se consagrando, estudando as Sagradas Escrituras e consolando uns aos outros. É assim que a igreja busca força. Mas todos esses ajuntamentos, eles não acontecem simplesmente: vamos nos ajuntar para o culto, para nos divertir. Vamos fortalecer uns aos outros simplesmente porque um transfere forças um para o outro. Não, a nossa força vem de Deus, irmãos. É o Senhor que, quando observa a sua igreja adorando com sinceridade, adorando com honestidade, não estou dizendo que o Senhor espera a adoração dos perfeitos, o Senhor espera a adoração dos santos. O Senhor espera adoração sincera, o Senhor espera adoração honesta, o Senhor espera uma adoração em espírito e em verdade, e assim Ele derrama força e poder sobre a igreja.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o justo, ele vive pela fé, ele é fortalecido pela fé. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos dizendo que o Evangelho, ele é poder de Deus, ele é a força do Senhor derramada sobre a igreja. Neemias, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor quem fortalece a igreja, irmãos. Por mais que sejam jovens, como era o caso aqui da sunamita Abisag, mas observe bem, por exemplo, quando eu leio Provérbios 21, 31, o cavalo fala de força. O cavalo é um animal que é o símbolo de força. O cavalo, ele é preparado para o dia da batalha. Então, temos cavalos fortes, cavaleiros bem equipados e bem treinados, mas ele diz, mas a vitória vem do Senhor. Em Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31, nós lemos o seguinte: os jovens, por mais fortes que sejam, eles se cansam e se fadigam. E os moços, de tão exaustos, eles chegam até cair. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus amados irmãos, o Senhor aguarda e anseia, espera por uma igreja forte. O Senhor aguarda e espera que você seja um cristão forte. O Senhor aguarda e espera que a igreja se comporte com muita força. Porém, nós precisamos entender que a nossa força vem do Senhor. Então adore ao Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, busque a sua força no Senhor. Amém? A tosse está aqui me atacando, peço a paciência dos irmãos. Então a primeira característica de como a igreja deve ser nos dias atuais é uma igreja forte. E a sua força vem de onde? Vem do Senhor. Vem do Senhor. Queridos, antes de eu passar para o segundo ponto, me permita ser um pouco redundante. Às vezes, irmãos, nós estamos tentando vencer alguma batalha, algum obstáculo, tanto exterior como interior, guerreando com a nossa própria força. E às vezes até fazemos uma autoindagação. Por que não conseguimos? Por que eu não estou avançando? Talvez, querido, é porque você, eu ou nós, estamos querendo vencer com a nossa força. Estamos querendo vencer com a nossa força, com a força do nosso braço. E o Senhor está esperando que você entregue o seu fardo a Ele. O Senhor você entregue essa causa nas mãos do Senhor. E você diga: Senhor, já tentei, eu não consigo. Já errei tentando fazer do meu jeito, não consegui. Está aqui em tuas mãos. Aí, irmão, você vai ver o Senhor falando como Ele falou a Josafá e a Judá. Então pronto, essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, diz o Senhor. Aleluia, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Mas a segunda característica, como a igreja deve ser e se comportar nos dias atuais, a segunda característica na minha concepção e na minha maneira aqui de enxergar o texto é: a igreja ela deve andar em santidade. A igreja ela deve ser forte. Em segundo lugar, a igreja deve andar em santidade. Vamos tentar entender. Outra característica da jovem Abisag, a qual aqueles homens encontraram nela, é que ela era uma jovem virgem. Na tradução NAA, que nós lemos, diz uma jovem donzela. Mas, por exemplo, você que tem nas suas mãos a tradução NVI, vai dizer uma jovem virgem. A tradução NVT, jovem virgem. A tradução ACF, corrigida fiel, vai dizer uma jovem virgem. Então, nós observamos aqui, irmãos, que eles buscaram essa jovem donzela virgem. E essa característica, irmãos, uma jovem virgem, principalmente no contexto cultural
aqui em que se encontra o texto bíblico. Desculpe, irmãos, eu peço paciência de vocês, tá bom? E dos irmãos que acompanham a transmissão. Irmão, a virgindade, o que é que ela nos traz a ideia? Pureza. A virgindade é um sinônimo de pureza. O Senhor anseia, irmãos, que a sua igreja seja uma igreja pura. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, ele diz assim, olha, tenho zelo por vocês, e aqui eu acrescento, ó igreja de Corinto, eu tenho zelo por vocês com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha a simbologia que o apóstolo Paulo usa. Ele elenca até uma questão escatológica. Nós somos a igreja que estamos aguardando o grande encontro com o noivo. Não é isso, igreja? Amém? Quem tem nele essa esperança pode dar glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. E o apóstolo Paulo diz, olha, quando essa igreja for encontrar com o noivo, essa igreja ela deve ser como uma virgem pura. Como uma virgem pura. Agora, irmãos, olha essa lição ou essa leitura, essa revelação que o Espírito Santo deu ao apóstolo João na ilha de Patmos, que está em Apocalipse 19, versículos 6 a 8. Então, ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Verso 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. E a noiva dele já se preparou. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. A ela, a igreja, foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que coisa linda, irmãos. O símbolo da igreja, o apóstolo Paulo diz, ela é uma virgem pura. O apóstolo João tem a revelação do Apocalipse dizendo, ela está adornada, ela está toda alinhada com linho finíssimo. E essa adornação, ou essa adornagem da igreja, são os atos de justiça dos santos que vivem em santidade. Irmãos, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas a igreja do Senhor, ela deve andar de forma pura. E a pureza da igreja do Senhor consiste no fato de a igreja viver em santidade, afastada dos costumes mundanos, separada totalmente e exclusivamente para o seu Senhor Jesus. Irmãos, o mundo jaz do maligno e vai de mal a pior. Está cada vez mais complicado até distinguir o santo do profano. As pessoas estão deturpando a palavra de Deus, e eu falo isso a respeito de mestres, ou homens que se consideram mestres. Esta semana eu assisti um vídeo de um grande líder, ou melhor dizendo, que outrora fora um grande líder, e é um cearense, que hoje pastoreia uma grande igreja em São Paulo. Ele dizendo, irmãos, que aquele milagre de Jesus andando sobre as águas, na verdade não aconteceu do jeito que está na Bíblia. Jesus não andou sobre as águas. A tempestade, ele fala ali no seu texto, que fala a respeito de provações e de tribulações, não literalmente de uma tempestade no mar da Galileia. E ele fala que Jesus apenas andou por cima das provações e das tribulações. Irmãos, a isso nós chamamos de uma teologia liberal. E as pessoas iam ao delírio ouvindo aquele homem pregar esta mensagem. Está cada vez mais difícil, está cada vez mais complicado, irmão, distinguir o santo do profano.
Infelizmente, irmãos, falo isso com pesar, quantas pessoas estão na igreja, dentro da igreja, congregando, até mesmo exercendo alguma função, mas que pelo fato de ainda não ter tido um encontro verdadeiro com Deus, tem vivido uma vida dúbia, uma vida de uma pseudo-santidade dentro da igreja, mas lá fora não consegue viver e nem demonstrar os frutos do Espírito. Mas a igreja do Senhor, aleluia, a igreja que vai morar no céu, a igreja que vai encontrar com o Santo Senhor e Salvador Jesus nos ares, ela é uma igreja santa, ela é uma igreja pura, irmãos, que mesmo nas suas imperfeições e limitações, ela procura se afastar do mundanismo, ela procura, como diz o apóstolo Paulo, não se conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação do seu entendimento. Essa igreja, irmãos, ela lê a palavra e ela procura praticar a palavra. Que palavra é essa? 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, aonde estão os filhos obedientes da obra de Deus? Podem glorificar o nome do Senhor, os filhos obedientes? Eu não estou falando dos filhos perfeitos, eu estou falando dos filhos que têm batalhado para obedecer e viver uma vida santa. Como filhos obedientes, irmãos, não vivam mais conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Que palavra linda do apóstolo Pedro. Versículo 15. Pelo contrário, irmãos, assim como é santo aquele que o chamou. Quem foi que te chamou, meu filho? Foi a IBBS? Quem foi que te chamou, meu filho? Foi o pastor Flávio? Foi o pastor Clésio? Foi não. Quem te chamou foi Jesus. Quem te chamou foi Jesus. Então, assim como é santo aquele que te chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem. Verso 16. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Jesus. Querido irmão, eu dou um conselho para vocês, é um conselho que eu tenho tomado para a minha vida e tem sido uma batalha cotidiana, dioturna. Se esforcem para viver em santidade. Eu não estou dizendo que é fácil. Quem aqui tem essa batalha, como eu tenho, sabe muito bem, não é fácil. Hoje eu assisti um vídeo de um jovem pregando a palavra de Deus. E ele estava no momento em que ele respondia algumas perguntas. E uma jovem lhe disse o seguinte: pastor, de forma alguma, Jesus quer que eu mude o meu estilo para eu servir a Ele. Jesus me quer do jeito exatamente que eu sou. Ele não exige isso aí é legalismo. Eu achei interessante, era um jovem pregando a palavra de Deus, e ele disse assim: como você tem coragem de dizer isso? Quando o Senhor Jesus, por exemplo, chamou Pedro, André, Tiago e João, o que é que esses homens eram? Empresários no ramo da pescaria, na cidade de Cafarnaum, ali às margens do mar da Galileia, Betsaida. E quando o Senhor Jesus chamou aqueles homens, principalmente para Pedro, o Senhor Jesus olha para ele e diz: você é, até agora, um pescador de peixes, mas de hoje em diante, tu serás pescador de almas, pescador de vidas, pescador de homens. E a Bíblia diz, tanto se referindo a Pedro e André, como consecutivamente, Tiago e João, e eles abandonaram tudo para seguir Jesus. Aquele pastor usou esse texto e disse: e você acha que você não pode mudar o seu estilo, alegando que isso é legalismo? Irmãos, às vezes nós nos apegamos a determinadas coisas pequenas, que nos impedem de viver em santidade. Naamã quase perdeu a bênção da cura, por se recusar a mergulhar nas águas do Jordão. Aí um soldado dele disse assim: o profeta te pediu uma coisa tão simples, meu senhor. Se ele te pedisse uma coisa difícil,
Tu não podia fazer? Quanto mais uma simples. Olha para mim. Irmão, o Senhor mudou o teu caráter. O Senhor tem mudado as disposições do teu coração. Coisa muito mais difícil na tua conversão, na tua vinda para o reino da luz. Você abandonou. Cuidado para que coisas pequenas e simples não atrapalhem a tua vida de santidade. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja pura. Essa não é a placa da IBBS, não é a placa da Assembleia de Deus, não é a placa da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, Metodista. Não é essa placa que vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Não é o teu cartão de membro que vai ser apresentado na entrada do céu para verificar se tu tomou a última Santa Ceia ou não. Não! É a tua vida, é o teu coração, é a tua santidade, é a força que vem de Deus, que vai fazer com que tu te encontre com o Senhor Jesus nos ares e seja recebido por Ele. Meu querido irmão, minha querida igreja, vivamos pois em santidade, porque aquele que nos chamou é santo. Ele é santo, Ele é santo. Em terceiro lugar, ou a terceira característica que a igreja deve ser e fazer nos dias atuais. Irmãos, eu acredito piamente que a igreja ela deve viver e praticar uma doutrina pura. Uma doutrina pura. Lemos também que a jovem Abisag, ela era muito bonita. Uma jovem forte, uma jovem virgem. E nós lemos nos textos que ela era uma jovem muito bonita. Irmãos, eu sinceramente, falo por mim. E aqui eu peço licença à igreja, mas principalmente aos colegas pregadores. Aqui é uma mensagem simbólica, comparativa, né? E eu tenho todo o cuidado de fazer esta mensagem, mas de forma que eu não transmita um falso ensino, que é heresia para a igreja. Eu peço aos irmãos que, com todo carinho e ao mesmo tempo com toda severidade, examine muito bem o que eu estou pregando, para que eu não incorra em nenhum erro. Mas, irmãos, ao meu ver, não há nada que embeleze mais a igreja. Se a igreja ela já é pura, ela é santa, é uma igreja forte. Irmãos, não há nada que embeleze mais a igreja do que uma igreja que vive uma doutrina, a palavra de Deus, de forma pura, sem acrescentar, sem diminuir, mas a doutrina exatamente como ela é. A beleza da jovem Abisag chamou a atenção dos servos do rei, e isso contou muito para que ela fosse escolhida para tal serviço. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Lucas, escrevendo a respeito de como vivia a igreja primitiva no primeiro século, ele nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que a doutrina dos apóstolos? O apóstolo Paulo, quando se refere a si mesmo, ele diz assim: eu sou como um nascido afora de tempo. Não é assim que ele diz? Mas observe como o apóstolo Paulo diz naquela linguagem ou naquela leitura que nós lemos oficialmente na Santa Ceia. Porque eu recebi o que também vos ensinei. A doutrina dos apóstolos, ela foi recebida diretamente do Senhor. Os ensinamentos que nós temos dos apóstolos é porque eles receberam diretamente daquela escola de discipulado, aos pés do mestre ou do rabino da Galileia, o Senhor Jesus, que durou aproximadamente 3 anos. 3 anos e meio. Então foi exatamente essa doutrina que eles ensinaram, e é essa doutrina que vem perpetuando-se até os nossos dias. Claro e evidente, nós não podemos descartar as muitas linhas de interpretação.
Mas nós também precisamos ter sabedoria e filtrar a questão entre linha interpretativa e heresia. Há diversas linhas interpretativas e algumas delas não incorrem em heresia. Por exemplo, nós somos uma igreja, vamos assim dizer, de uma linha arminiana. Nós acreditamos que a expiação é ilimitada, o Senhor morreu por todos, todo aquele que nele crê. Nós acreditamos que o crente, ele pode perder a salvação. Nós acreditamos que o Senhor Jesus, ele manifesta a sua graça e o seu poder, porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Mas o homem em si, ele pode recusar essa salvação. Nós cremos assim. Mas também nós temos os irmãos que pensam de forma a seguir a linha calvinista, que crê que a expiação é limitada. O Senhor morreu somente pelos salvos. Que o crente fiel, ele persevera até o fim, ele não perde a salvação. Pronto, eu estou falando aqui apenas de detalhes, eu não vou entrar a fundo nessa questão teológica. Mas observe que nós tratamos os nossos irmãos calvinistas como irmãos na fé. Nós não encontramos heresia, são linhas de interpretação diferentes, mas não incorre numa heresia. Então, eu até já trouxe, e eu acredito que muitos irmãos nem perceberam, a não ser aqueles mais atenciosos, pregadores de linha reformada para pregar do nosso púlpito, que são calvinistas, mas não feriram a nossa comunhão. Eu já preguei em púlpitos em que o pastor da igreja era calvinista, confessional, mas a minha pregação lá não feriu a comunhão, e ele também, nem nós recebemos aqui como heresia, nem aqueles que me receberam em seus púlpitos também receberam como heresia. Linhas de interpretação diferentes. Agora, a partir do momento, irmão, que eu pego a Bíblia, com os seus 66 livros, e eu digo que a Bíblia é boa, mas eu preciso de algo mais para a minha salvação, isso incorre em heresia. E aí não é mais questão de linha de interpretação, é questão de heresia mesmo. Isso aí não é doutrina pura, é doutrina herética, de heresia. E aí nós devemos recusar. Mas como é a igreja linda e bela, vivendo uma doutrina pura? É a igreja, irmãos, que crê na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a igreja, irmãos, que segue atendendo o mandado do Senhor, naquilo que nós chamamos os meios da graça, o batismo nas águas. E aqui eu abro um parêntese, a nossa igreja batisma por imersão. Existem igrejas co-irmãs que batizam por aspersão. Não fere a doutrina, irmãos. Não fere a doutrina, não é heresia. Nós temos a nossa igreja que batisma por imersão. Nós temos a igreja calvinista que batiza por aspersão. Não fere a doutrina, são apenas linhas de interpretação. Nós somos uma igreja, irmãos, que crê nos meios da graça, o batismo nas águas, a santa ceia do Senhor. Nós cremos, irmãos, que a igreja ela deve viver segundo o cânon bíblico, com os seus 66 livros, e de acordo com esse livro nós devemos viver, como nós vemos falando aqui, uma vida santa, pura e imaculada, aguardando o Senhor Jesus nos ares. Essa doutrina pura, essa palavra tão linda, ela deve ser não somente estudada, mas principalmente praticada. É aí onde está a beleza do Senhor. A beleza da igreja, ela se mostra na sua doutrina e prática da mesma. Quando a igreja tem doutrina pura e pratica essa doutrina em amor, essa igreja, ela é bela aos olhos do Senhor. Preste bem atenção. Não adianta ter só doutrina. Tem que ter amor. Qual foi o grande elogio que o Senhor fez à igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2? Tenho contra ti que tu guerreastes, tu não aturastes os falsos mestres, mas tu perseverou mesmo na palavra e tudo. Porém, ela era uma igreja de doutrina. Porém, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ela tinha doutrina, mas não tinha amor.
Então nós acreditamos, irmãos, que a doutrina pura, praticada e vivida em amor, ela torna a igreja bela aos olhos do Senhor. A prova grande disso, ou uma das provas, é o que eu leio em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. O apóstolo Paulo, escrevendo naquela igreja, diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Sabe o que é que nós precisamos, igreja? Nós precisamos da palavra. Nós precisamos viver esta palavra. Nós precisamos ler, entender e aplicar à nossa vida essa palavra. E nós seremos belos aos olhos do Senhor. Belos aos olhos do Senhor. Em quarto lugar, como deve ser e se comportar a igreja nos dias atuais? A igreja, irmãos, é aquela que serve. É aquela que serve. A palavra de Deus nos diz que a jovem cuidava do rei, ela servia ao rei. Era uma jovem pura, uma jovem bonita e uma jovem que servia o rei. Servia o rei. Preste bem atenção, irmãos. Aqui nós podemos trazer uma aplicação em duas vertentes. Primeiro, servindo uns aos outros. Você lembra daquela parábola que Jesus escreveu, que está escrita em Mateus capítulo 25? O Senhor Jesus disse assim, mais ou menos, vou só simplificar, tá bom? Eu estava com fome, vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu estava enfermo, vocês cuidaram de mim. Eu estava em cadeias e vocês me visitaram. Aí alguém pergunta, Senhor, quando foi que o Senhor teve fome, a gente deu de comer, teve sede, a gente deu de beber, teve enfermo, a gente cuidou de ti, teve preso, a gente visitou? Jesus Cristo diz assim, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês estavam fazendo a mim, diz o Senhor. Então a maneira de nós servirmos ao rei, irmãos, é servir uns aos outros. Tanto em palavra, como até mesmo, como diz o apóstolo Tiago, atendendo até as necessidades uns dos outros, ajudando uns aos outros. Essa é uma maneira da gente servir. Como está lá em Atos capítulo 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ninguém tinha necessidade de algo, porque quando aparecia alguém necessitado, o irmão que tinha melhor condição ajudava, a ponto de algum irmão, até para ajudar os necessitados, vendeu propriedades. É isso. E o segundo ponto que nós podemos servir a Deus é sendo aplicados na obra do Senhor. Sendo aplicados na obra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nós lemos: meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não será vão. Então, irmãos, a igreja ela deve servir. Olha, por favor, me entendam. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Quem me ouve diz amém. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso, que a igreja ela está preocupada em congregar, mas não em servir. Por exemplo, muitas pessoas chegam a um culto como esse e, assim, qual é o pensamento? Não, a igreja tem que estar toda pronta. Eu acredito que o pastor deva ter designado os obreiros, algum irmão, para ajeitar a igreja, para varrer a igreja, para lavar os banheiros, para limpar as cadeiras e tudo, porque eu quero chegar, eu estou cansado do trabalho, eu quero ouvir o louvor maravilhoso, que hoje o grupo de louvor escolhe os louvores assim bem bonito que eu gosto, eu quero ouvir uma palavra e quando terminar o culto, eu já estou marcado aqui com os irmãos que eu vou encontrar com a família dos irmãos lá da outra igreja, para me comer minha pizza.
Então muitas pessoas têm esse pensamento de vir à igreja, ser servido por todo um aparato de culto, uma logística, e terminar o culto e ir embora. E às vezes deixa o chiclete apregado na cadeira, o copo descartável apregado na cadeira, a cadeira virada, desarrumada, não se preocupa nem em... Todos nós somos servos uns dos outros, amém? E todos nós somos servos na obra do Senhor. Todos nós. Aplicados na obra do Senhor, irmãos. Não é somente congregar, é servir. E nós precisamos desconstruir e desmanchar esta imagem de que só serve quem tem um cargo. Não, eu não sou obreiro, eu não sou nada. Não, então, eu não tenho obrigação nenhuma. Eu olho aqui a cadeira, ai, tem um cabelo. Por favor, algum obreiro, tire aqui esse cabelo. Por favor. Né? Nós temos que servir uns aos outros, irmãos. Entendendo as necessidades emocionais, espirituais, materiais uns dos outros e servirmos aos outros. E também, irmãos, sermos aplicados na obra. Vai ter evangelismo, irmão. Não, mas o pastor não chamou, o irmão que está organizando não falou nada, não botaram, ninguém me chamou. Eu louvei a Deus, irmãos, e nós estamos orando para voltar ao trabalho dos cultos campais, em nome de Jesus, que a gente marcava um culto campal e é interessante que a gente não chamava ninguém pelo nome, quando de repente tinha um exército, um batalhão nas ruas evangelizando. Eu estava achando aquele ali muito bonito. Nós vamos voltar aquele trabalho, em nome de Jesus. E é isso que a igreja deve fazer, irmãos. A igreja ela deve servir ao rei. E como é que eu sirvo ao rei, pastor? Servindo uns aos outros e sendo aplicado na obra de Deus. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, seja um servo do Senhor, servindo aos seus irmãos e servindo na obra do Senhor. E em quinto e último lugar, meus amados irmãos, caminhando para o encerramento da nossa mensagem, como a igreja deve ser e se comportar nos dias atuais, pastor? Eu acredito, irmãos, que a igreja ela deve entender que prioritariamente, em primeiro lugar, o seu relacionamento entre a igreja e o Senhor, prioritariamente, é um relacionamento espiritual. A Bíblia diz que essa jovem cuidava do rei, mas o rei não teve relações íntimas com ela. A jovem esteve todo o tempo cuidando do rei, servindo ao rei, mas somos informados que o rei não teve relações íntimas com aquela jovem. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que o Senhor está procurando verdadeiros adoradores para limpar cadeira, para ajeitar o som, para varrer a igreja, para deixar a igreja toda bonita para o culto, amém? Amém, igreja? Verdadeiros adoradores que prioritariamente adore o Pai em espírito e em verdade. Primeiramente, irmãos, é um relacionamento espiritual. Às vezes a gente muda, a gente inverte. Às vezes a gente pensa, irmão, que pelo fato de a gente estar ocupado na obra, a gente está em comunhão com Deus. Nem sempre. Pode ser. O irmão está aqui com a flanelinha, limpando as cadeiras. Oh, Senhor Jesus, eu oro a Ti, meu Pai. Eu não sei qual é o irmão, qual é a pessoa que vai sentar nessa cadeira hoje, mas desde já, Senhor, eu intercedo pela vida que vai tomar esta cadeira. Ou seja, a pessoa está trabalhando, mas ao mesmo tempo está em comunhão. Mas infelizmente, irmãos, tem aquela pessoa que está com a flanelinha na cadeira, mas olhando de lado, ó. Será que o líder dos obreiros está me vendo? Será que o pastor está me vendo eu limpando a cadeira? Bate uma selfie. YouTube, fazendo a obra de Deus com todo amor. Instagram, né? Mas, irmãos, a nossa relação com Deus, primeiramente, ela é espiritual. Primeiramente, ela é espiritual. Ou seja, a relação da igreja com o Senhor não pode ser uma relação carnal ou apenas racional, mas principalmente, primeiramente, deve ser uma relação de intimidade espiritual. Irmão, a obra de Deus, ela deve ser consequência do meu relacionamento com Deus.
Olhe as palavras de... Meu Deus, fugiu agora a memória. O que foi queimado e não negou Jesus? Não, o que foi queimado, um pai da igreja. Policarpo, obrigado pastor Clésio, obrigado Alisson. Policarpo, que foi queimado, ele diz assim, olha, eu tenho 86 anos. Até hoje o Senhor Jesus nunca me desamparou. O que é que ele está falando? Relacionamento. Então, mesmo que vocês acendam essa fogueira, não é hoje que eu vou negar meu Jesus. Consequência do relacionamento. Por que é que eu prego a palavra? Porque eu sou pastor. Não, irmão. Eu sei fazer outras coisas. E eu posso ganhar a minha vida financeiramente fazendo outras coisas. Mas eu entendi, irmãos, que o Senhor me chamou para essa obra. Que o Senhor me chamou para ser um pregador da palavra. E Ele não me chamou por os meus méritos. Às vezes eu vejo alguns irmãos assim, rapaz, é interessante a gente ver o pastor Flauber para cima e para baixo com um livro. Toda hora que a gente vê ele está com um livro. O pastor Flauber gosta muito de ler. Irmãos, quando eu assumi a minha primeira igreja, o meu instrumento de trabalho e de pregação era a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu não tinha nem sequer um livro, Sabe por quê? Porque eu tinha muita preguiça de ler. Mas eu era preguiçoso ao extremo. Eu preparava os sermões olhando as notas de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal. Coitada daquela igreja, né? Mas pela misericórdia de Deus o Senhor alimentou elas. Porque a palavra de Deus que não volta. É tanto que aquela igreja cresceu e está lá até hoje, para a glória de Deus. E tem um contato com os irmãos que são crentes fiéis. Mas por que eu estou aqui, irmãos? Pelo meu mérito? Não. Porque eu entendo que Deus me chamou para isso. E aí, pastor, o senhor lê porque o senhor quer ser intelectual, porque o senhor quer ser... Não, irmão. Eu leio porque eu entendi, ou tenho entendido, que para eu efetuar o meu chamado, eu preciso, primeiro, ter comunhão com meu Deus, e segundo, a cada dia mais me capacitar. O meu relacionamento com Deus, ele é primeiramente espiritual. É a minha intimidade. E a minha intimidade com Deus, irmãos, me leva a fazer a obra de Deus. Irmãos, quando eu inverter isso, se eu fazer a obra de Deus porque eu sou da igreja, mas eu não ter comunhão com Deus, ao primeiro vento contrário, eu me abalo. E não somente saio da igreja, eu me desvio dos caminhos. Porque eu fiquei chateado porque não reconheceram o meu trabalho, não reconheceram o que eu faço. Mas quando a minha comunhão é com o Senhor, o Senhor falou com Josué. Depois que atravessaram o Rio Jordão, o Senhor falou com Josué. Escolha 12 homens. Quantos? Quantos homens? Escolha 12 homens. Cada homem volte ao Rio Jordão. Cada homem pegue uma pedra e traga no ombro. Leve até Betel. E lá eu quero que você construa um monumento com as 12 pedras que foram tiradas do Rio Jordão. Para que esse monumento? Para que as futuras gerações saibam que nesse dia o Senhor cortou as águas do Jordão e o povo de Israel passou a pé enxuto. O Senhor falou com quem? Josué. Quantos homens erigiram o monumento? Sim. Depois o Senhor falou com Josué. Agora você vá até o Rio Jordão, e no meio do Rio Jordão eu quero que você faça um monumento com pedras, para a minha glória, para a minha adoração. Josué obedeceu, foi lá e erigiu o grande monumento dentro do Jordão. A Bíblia diz que depois que as águas do Jordão foram cortadas, mas que o povo de Israel passou, o Senhor liberou e as águas voltaram a correr novamente. Eu pergunto a vocês, qual monumento ficou visto? O dos 12 homens. O monumento de Josué, alguém viu? Estava escondido, debaixo das águas. Mas tinha um que via. Os olhos humanos não viam, mas os olhos do Todo-Poderoso sabiam. Meu servo Josué me obedeceu. Ninguém viu, ninguém sabe o que ele fez, mas eu sei. É
uma ordem espiritual, irmãos. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 2, 14 e 15, dizendo: o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ele não pode, o homem natural não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ele julga, ele entende todas as coisas, mas elas não são julgadas. Mas ele não é julgado por ninguém. Como a igreja deve se comportar? Nós, a igreja, irmãos, servimos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, nós fomos chamados não para servir ao Senhor de qualquer jeito, nem do nosso jeito, mas para servir ao Senhor, buscando forças nele, vivendo em santidade, lendo e obedecendo a sua palavra, vivendo em doutrina pura, sendo fiéis a ele, irmãos, e andando com discernimento espiritual. Essa deve ser o comportamento da igreja do Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus.